E uma coisa que eu gostaria de acrescentar, né, que as pessoas que não são da área de história costumam achar que a gente estuda temas, né? Que a gente escolhe um tema, a história moderna, a Revolução Francesa, e sai lendo sobre esse tema. Todos nós sabemos que não existe história sem problema. O que nos motiva a estudar não são temas, né? São problemas, é o que motiva nossas pesquisas, né? Quero dizer, você pega os artigos científicos internacionais de hoje, eles são feitos a partir de problemas, não são reflexões. Ninguém vai, é difícil alguém fazer um artigo, esse artigo é uma reflexão sobre tal coisa. Reflexões têm seu espaço, mas em outros lugares. Artigos científicos geralmente são problemas e a sua pesquisa se propõe a avançar, a dar um acréscimo, um novo olhar, de alguma maneira, a esse problema. Então, o problema que deu origem à minha tese é, na minha iniciação, eu já conhecia o Paine, um pouquinho da sua obra, como falei para vocês, e aí eu havia lido na graduação o clássico do Hobsbawm, A Era das Revoluções, todo mundo conhece. E lá no capítulo sobre a Revolução Francesa, é a única referência que o Hobsbawm faz ao Thomas Paine, o Hobsbawm diz: Paine, que era um radical nos Estados Unidos, torna-se um moderado na Revolução Francesa. E, na verdade, essa frase me incomodou. Claro que depois na minha tese eu tentei mostrar que ela está errada, que ela é equivocada. Mas é a partir dessa questão, radicalismo, moderação do Paine, que eu parti para analisar os panfletos na Revolução Francesa. Me propus, né, no meu projeto de mestrado, falei, ó, vou pegar esses panfletos aqui, esse é meu corpus documental, e a partir deles eu quero esclarecer esse lugar do Paine nas duas revoluções. E aí aquele diálogo que eu já comentei com vocês, com história atlântica, história global e esse tipo de coisa. Mas além disso, né, também me deparei, obviamente, com um conceito muito discutido e muito criticado recentemente pelos historiadores de iluminismo, que é o conceito de iluminismo radical. Né? Exatamente, é um radical. E o que seria ser um radical? Né? E há um grupo de historiadores que fala que radicalismo está associado à recuperação de uma imanência espinosista no século XVIII, enquanto há outros que falam que o radicalismo está associado só no século XIX. Aí vem o Marx, né, falando que é ser radical, radical é ir à raiz da questão. Né, o Marx fala isso, se não me engano, ou na questão judaica, ou na introdução da crítica da economia política, ou nos dois. Agora tô me esquecendo. É a quarentena. Mas, enfim, de qualquer maneira, há uma discussão, né, sobre o que é o radicalismo. O que é fato, pensando de uma forma temática, é que o Paine é contrário à escravidão, a favor do voto universal, a favor de uma renda básica para todas as pessoas, a favor do livre comércio, mas com o mínimo de desigualdade que for possível, para uma sociedade com inovações, enfim, posições que hoje talvez nós chamaríamos de social-democratas, e há vários historiadores que leem o Paine assim como o pai da social-democracia. Então, só queria terminar esse vídeo deixando claro para vocês essa questão de que são problemas que nos movem, né, e que nos fazem ir em direção ao objeto e a partir disso descobrir várias coisas. Tem também uma outra observação que eu pensei em fazer. Uma aluna muito legal da graduação fez um comentário: nossa, professor, você ficou o doutorado inteiro estudando Thomas Paine, né? E é claro que a gente sabe que, primeiro, uma pesquisa é exatamente isso, uma monografia, você estudar um assunto específico, para você fazer avançar o conhecimento. Se você querer, como eu queria lá no começo, de cara estudar uma grande coisa, 99% de chance de você se frustrar e não produzir nada de novo. Tá? A coisa mais comum é a gente começar exatamente com coisas micro. Porém, essa divisão entre micro e macro é uma divisão que só existe na nossa cabeça. Tá? Na realidade, essas coisas andam juntas. Então, exatamente ao estudar o Thomas Paine, é claro que eu me debrucei sobre toda a história do pensamento, métodos, a Revolução Francesa, a Revolução Americana. Então, essa coisa do específico, ela não pode ser dissociada do macro, porque essas coisas vêm juntas. A separação, ela é só na nossa cabeça. E quando você vai estudar, você vai perceber isso, como coisas micro vão te levar a grandes questões, tá? E como historiador, a princípio, tem que partir exatamente de fontes primárias e questões que ele possa responder, para ir avançar, né? Há mais uma observação, né, que é uma coisa que vocês às vezes esquecem. A história é diferente da medicina. Eu tenho uma amiga que ela é pesquisadora na área de medicina e ela estuda a absorção de fetos da vitamina D. E eu perguntei para ela, né, exatamente pensando em falar para os meus alunos da história. Ó, você leu alguma coisa que foi produzida sobre a sobre a absorção de vitamina D pelos fetos? 50 anos atrás? E ela falou, não, eu só li coisas que foram produzidas as mais recentes.
As coisas de 10 anos atrás não me interessam, estão ultrapassadas. Isso acontece nas ciências que a gente chama de biológicas, exatas, da natureza, que de fato coisas ficam ultrapassadas. No caso da história é mais complicado. De fato, há textos que ficam meio desgastados e que de alguma maneira nos acrescentam pouco. De fato, há textos que envelhecem, mas em contrapartida, há textos escritos há 200 anos atrás ou mais, de historiadores que ainda nos mostram questões. Quer dizer, a história não avança da mesma maneira que avançam as outras ciências. Isso é uma grande questão para nós, já que, como a gente aprende em história moderna, a ideia de progresso vem muito da própria ideia de ciência, da Revolução Científica, da chamada Revolução Científica do século XVII. Mas o fato é que para o historiador, agora falando de uma maneira mais prática, ainda é fundamental ler os clássicos. Então, se você vai estudar a Revolução Francesa, não tem como não ler Michelet. Se você vai estudar o Renascimento, não tem como não ler Burckhardt, não tem como não ler Panofsky. Você tem que também ler as coisas recentes, tá? Não me entendo errado. Você tem que estar antenado ao que está sendo produzido agora, tá? Mas muitas vezes, no caso do historiador, a gente lê coisas que são produzidas agora, há poucos meses ou poucos anos atrás, e se decepciona pelo fato de que aquilo não nos acrescentou nada em relação ao que já tinha sido escrito antes. É uma dinâmica diferente das outras ciências, é algo que vocês têm que estar bem atentos. Na prática, o que eu quero dizer para vocês é, leiam os textos recentes, mas não deixem de ler também os clássicos.